acontecer um evento simultâneo em São Paulo e também Brasília, nos estádios, Descende, o Envio, um movimento feito para atrair jovens ao conhecimento de Jesus Cristo. E eu li numa rede social uma coisa como milhares de pessoas ontem se entregando a Cristo por meio do apelo que foi feito. A foto que aparece é do estádio do Morumbi, né? Vi pelas cadeiras vermelhas, caracterizam o estádio de São Paulo, as cadeiras verdes são do Allianz Parque, do Palmeiras, e o Mané Garrincha, nem sei que cor que é, deve ser verde e amarelo, cor de seleção. Então, aconteceu nesses 3 estádios ontem uma grande concentração, líderes evangélicos, músicos e principalmente o pessoal jovem, que é mais alcançado pelas redes sociais. Muitos deles ouviram o Evangelho ontem. O Envio é um movimento, na verdade, internacional, e é importante que a igreja tenha consciência de que a missão de pregar o Evangelho nos pertence. Pedro, em uma de suas cartas, disse que os anjos gostariam de fazer isso. A palavra anjo significa mensageiro. Os anjos gostariam de fazer isso, mas o trabalho foi confiado à igreja, não a eles. Nós devemos proclamar o Evangelho. E essa questão do envio talvez se deva a esse pensamento da necessidade de revitalizar algo que está adormecendo na igreja. Alguns aqui dos mais antigos chegaram a ver as campanhas do Billy Graham, nos anos 70. Alguns de vocês ouviram falar de outros grandes eventos feitos em estádios. Anos depois, Jim Swaggart e outros teleevangelistas causaram muito movimento. Mais recentemente, nós temos os grandes eventos musicais, os grandes shows musicais. Não é bem show, é culto, mas é um culto meio show. Então o pessoal vai lá e reúne milhares de pessoas. Ao longo dos anos, a igreja vai reinventando outras formas de proclamar o Evangelho de uma forma em massa. Mas a evangelização em massa ela é sempre questionada. Eu estava pesquisando um pouco para o que eu vou falar hoje à noite e vi um depoimento de um pastor latino-americano que se envolveu durante muitos anos com as campanhas, e ele contando que uma das campanhas, quando ele era jovem, aproximadamente 70 pessoas vinham à frente quando se fazia ali o apelo, e ele usou o exemplo deste culto em especial. Ele falou: vamos trabalhar com esse número de 70 pessoas, e quando nós levamos aquelas 70 pessoas que se decidiram por Jesus para uma área reservada e fomos conversar com elas, descobrimos que boa parte delas já era crente, mas que quando alguém faz um apelo para aceitar Jesus, elas acham que toda vez que oferecem Jesus, é melhor ela aceitar, porque afinal de contas ela não tem muita certeza se ela está salva ou não. Então, quando alguém oferece Jesus, ela aceita de novo para garantir, não é? Outros tantos vieram à frente e havia uma questão com enfermidade. Eles estavam doentes, mas queriam receber uma oração daquele pregador. Então, quando foi feito o apelo para que viessem à frente receber oração, elas vieram, mas o objetivo mesmo era a cura. Outros vieram à frente, conta esse irmão, que alguns vieram à frente, mas quando foram confrontados com a ideia de que eram pecadores, se sentiram inclusive ofendidos. Eles queriam aceitar Jesus, mas entendiam que não precisavam ser chamados de pecadores, estavam se sentindo julgados. Ele disse, então, daquelas 70 pessoas que vieram, aproximadamente 8 ou 9 de fato entenderam o apelo e receberam a Jesus. E como eu vi, depois de ter visto esse negócio, eu acabei vendo a informação sobre o evento no estádio, milhares de pessoas vindo para frente. Essa estatística do irmão estava na minha cabeça, né? Milhares vieram para frente, a gente fica feliz, mas eu comecei a pensar imediatamente: quantos desses muito jovens que foram para frente são crentes, filhos de crentes, que estão meio apagados, meio frios na igreja, meio desinteressados, e quando foram lá para este evento para ouvir gente diferente, pregadores diferentes, ao serem confrontados com aquela mensagem, se sentiram tocados
e vieram para frente. Enfim, quantos conheceram Jesus, de fato, e quantos se reencontraram com Jesus? Isso é uma coisa difícil da gente saber, mas a gente tem que pregar o Evangelho, seja para que alguns venham a conhecer a mensagem do Evangelho, que para alguns ainda é nova, seja para reencontrar um Jesus que para alguns está adormecido no coração, para renovar seu amor ou expressar novamente um compromisso com o Senhor. Nós devemos dar oportunidade para que as pessoas de alguma forma revitalizem a sua fé. E eu estou falando isso esta noite com vocês porque há alguns dias nós, pastores da igreja, nos reunimos e eu conversei com eles de uma preocupação que vem me incomodando há alguns meses. A questão de estarmos batizando pouquíssima gente. Não estamos celebrando batismos. Temos batizado os nossos filhos, os nossos netos, mas poucas conversões nos últimos anos. E os nossos bancos não estão, as nossas cadeiras não estão ficando cheias. Nós temos espaço, mas estamos tranquilos e acomodados porque a vida continua. Por que evangelizar deixou de ser prioridade para nós? Por que evangelizar deixou de ser importante para nós? Em que ponto da nossa caminhada nós nos esquecemos do nosso compromisso com a evangelização? No começo de dezembro, um pastor de uma igreja vizinha, Assembleia de Deus, aqui próxima, telefonou se a gente podia ir numa reunião para falar de evangelismo. Eles queriam fazer evangelismo no Bandeirante. E aí nos reunimos, fomos poucos, os que compareceram, e ele disse que a sua intenção era fazer um evento na praça. Aí eu e o outro pastor da outra Assembleia de Deus falamos, tudo na praça, no Bandeirante, isso só vai a gente, ninguém para, isso não dá certo, nós já fizemos isso no passado, mas em anos recentes, culto na praça não é mais uma ferramenta eficiente. Nós temos que pensar em outras formas de evangelismo. Vamos entregar folheto. Puxa vida, mas muitas igrejas aqui já fizeram o trabalho de entregar folheto de casa em casa. O que a gente tem que fazer para voltar a evangelizar? Onde é que a gente errou? No passado nós tínhamos essa mensagem: Jesus está voltando. O Senhor está às portas, o mundo está acabando. Isso colava. Eu costumo dizer que o inconsciente coletivo, até o ano 2000, fazia funcionar essa mensagem. De fato, os últimos 50 anos do século XX foram marcados por um medo pelo fim do mundo. Isso é uma coisa psicológica, inconsciente coletivo mesmo, está na humanidade, isso pegou. Passada essa época, Jesus não veio até o ano 2000, a gente começa a relaxar. Estamos então, como já conversamos em outras ocasiões, pensando em aposentadoria, pensando lá na frente, pensando em estabilidade. Estamos cuidando da saúde hoje porque queremos envelhecer com qualidade de vida. Ora, então quem está com esse pensamento na cabeça não está de fato acreditando que Jesus vem tão cedo. A urgência passou. Talvez por causa dessa falta de urgência, nós estejamos hoje mais acomodados. Mas tem outros fatores. Nós estamos hoje num mundo pós-moderno, que essencialmente é individualista. E falar de religião às vezes parece indelicado, parece invasivo. Dá a impressão que você está violando a liberdade do outro. E é verdade. Antigamente nós víamos os testemunhas de Jeová batendo na porta, os adventistas vendendo literatura. Eles ainda continuam com esta metodologia, mas nós não nos sentimos mais à vontade para fazer isso. Nós achamos isso uma forma muito invasiva. Nós optamos pelo convite para que as pessoas venham. Nós gradualmente fomos mudando. Entregar um folheto hoje, alguns se sentem até
constrangidos. Eu me lembro de um amigo que contou que no Uruguai ele não conseguia entregar folheto, porque no Uruguai não pegava folheto. Era no país dele, na terra dele, era um país mais secularizado que aqui. Então, entregar folheto no Uruguai, você vai estender a mão e ele vai passar por você sem te dar atenção. Nós brasileiros somos mais cordiais, a gente pega, agradece, põe em algum lugar, depois vê o que faz, não é? Mas qual a estratégia para evangelizar? Então, alguns pensadores, pregadores, professores, estudaram e chegaram à conclusão que a melhor forma de evangelismo é o relacional. É amigo ganhando amigo. Se rapidamente a gente fizesse uma enquetezinha aqui, vocês veriam que quase todos que estamos aqui nos convertemos por meio de relacionamentos. Alguém aqui se converteu num desses grandes eventos gospel? Foi um evento evangelístico, uma grande cruzada? Alguém foi atraído por esse tipo de movimento? Alguém entre nós aqui se converteu? Alguém aqui se converteu vendo um programa de televisão? Foi um programa de televisão que sensibilizou você, depois de ver esse programa, converter-se, você procurou uma igreja? Alguém foi alcançado pela televisão? Alguém aqui foi alcançado pelo rádio, pela internet, pelo meio eletrônico? Ninguém. Todos vocês, então, foram outros meios. Esses meios de massa, rádio, televisão, internet, eventos, não funcionou com nenhum de nós aqui, não é? Celular que toca na hora errada, foi isso que ele fez aí? Tá, vamos lá. Isso. Hoje está uma bênção. Não pode falar em internet que o negócio começa a disparar aqui na igreja. Bom, se a gente fizer uma estatística, se nós somos um grupo de estudo, né, quantos aqui são filhos de crentes? Se vieram porque foram trazidos já por seus pais, são filhos de crentes, né? Então são crentes de segunda geração. Ok. Quantos foram convertidos aqui por um amigo que levou você para o Evangelho? Um amigo trouxe você para a igreja. Ok, já praticamente metade do que sobrou, né? Deixa eu ver, se você não é filho de crente, se você não foi trazido por um amigo, que outra coisa, assim, você entrou na igreja por iniciativa própria, ninguém te convidou, mas você quis ir numa igreja, você foi lá, entrou e começou a assistir culto. Gildásio, tem 3, 4, 5, 6, a igreja da porta aberta, né? A porta estava aberta, você entrou, ok, procurando Jesus. Então vocês percebam que alguns foram atraídos pelo marketing do templo, a igreja estava aberta, eles entraram, mas a maior parte de nós ou aprendeu o Evangelho em casa, com os pais, ou foi trazido para o Evangelho por um amigo. E esse realmente é o meio mais eficiente. Vamos ler um texto que vai nos ajudar um pouco nisso. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Vamos ler a partir do verso 44. Após a ressurreição, esse é o relato de Lucas, Jesus apareceu aos discípulos, eles estavam num ambiente reservado, pensaram que fosse uma aparição. Jesus fala para eles: sou eu mesmo, toquem em mim, veja que o Espírito não tem carne e osso, vocês têm alguma coisa de comer? Jesus come à vista deles. Então esta é a forma como Lucas descreve a primeira aparição de Jesus após sua ressurreição aos discípulos. E as palavras de Jesus estão aqui a partir do verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Se pregasse arrependimento para a remissão de pecados
a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio, descende, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que sejam revestidos do poder que vem do alto. Em Atos 1:8, o texto também é de Lucas, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Atos 1:8 é um texto paralelo a esse aqui. Bom, então essa ideia de envio tem a ver com Jesus. Jesus é quem envia o Espírito Santo, e uma vez revestidos do poder do Espírito Santo, os seus discípulos são enviados para fazer o quê? Pregar o Evangelho a todas as pessoas, pregar arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. O que é o Evangelho? Evangelho é boa notícia, Evangelho é boa nova, e boa notícia a gente espalha. Evangelho não é fake news. Você pode transmitir o Evangelho, que o Evangelho não é fake news, é uma notícia verdadeira. Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus está em Cristo perdoando os pecados da humanidade, particularmente daqueles que se arrependeram. Deus está em Cristo oferecendo uma nova vida. Deus está em Cristo concedendo à humanidade a bênção de ser cheio do Espírito Santo. E esta bênção é para a humanidade, não é para os homens apenas, não é apenas para as mulheres, não é apenas para os experientes da vida, os mais idosos, mas é para a criança, é para o jovem, é para o homem, é para a mulher, é para o judeu, é para o grego, independente de raça, de escolaridade, de renda, de possibilidade de conhecimento, de nível social, não importa. Se for um indiano, não importa de que casta. Se for um africano, não importa de que etnia, não importa que língua você fale. Se for um europeu, não importa quem você pensa que é. Você é um índio, latino, americano, você é um europeu que veio para cá, não importa. O Espírito Santo é dado a todos. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É um dom universal. Todo aquele que pede, todo aquele que busca, recebe. Então essa questão do envio do Espírito Santo é a parte de Deus para nós. E o nosso envio é a missão de Deus para o mundo. Como igreja, nós recebemos o Espírito Santo. Como igreja, nós comunicamos o Evangelho. Cabe a nós sermos testemunhas destas coisas. Que coisas? Daquilo que Jesus disse. Ele abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras, e eles entenderam que era necessário que Jesus morresse e que Jesus ressuscitasse para que Deus cumprisse a promessa de enviar o Espírito Santo. O Evangelho é só isso. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus concede o Espírito Santo àquele que nele crê. Essa é a bênção do Evangelho. Aí você não precisa mais ir a um templo, você é um templo. Você não precisa mais pedir que alguém ore por você, porque você é seu próprio sacerdote, você tem acesso a Deus. Não vai haver um dia santo para você ir a determinado lugar, como os judeus guardavam o sábado, mas todo dia será um dia santo para você, porque Deus habitará com você 7 dias por semana, e você se encherá do Espírito 7 dias por semana. E essa mensagem é verdadeira. Nós não precisamos de templo, nós não precisamos de sacerdote, nós não observamos dia santo, mas nós somos santos todos os dias, porque somos templo daquele que vive e reina para sempre. Tudo isso é verdade. Mas quando chega esse nosso mundo pós-moderno, as pessoas não são muito agradadas de
uma vida institucional. As pessoas se tornaram um pouco mais individualistas. E até poucos anos atrás, embora todos nós fôssemos templo do Espírito Santo, a gente gostava de ir a um templo. E a gente valorizava o templo porque era o lugar do nosso encontro, da nossa reunião. Basta você ver quais são os marcos geográficos das cidades. No centro das cidades, sempre há uma catedral. A igreja ocupava o lugar central da cidade. A minha São Paulo. O marco zero de São Paulo, Praça da Sé. Você pisar no marco zero, ponto central da cidade, central no sentido histórico, né? Não que a cidade tenha um centro geodésico, um geográfico, mas a partir daquele ponto se conta as distâncias. Você vai estar de frente para a Catedral da Sé, a principal igreja da cidade. E assim nas pequenas cidades do interior. E hoje os evangélicos ficam muito felizes quando lá numa grande praça tem uma igreja evangélica. Nós queremos comprar um terreno na praça, porque nós gostamos ainda, nós somos da cultura de quem gosta de ir ao templo. Mas nesse tempo pós-moderno, os mais jovens já não sentem essa mesma necessidade. E nós pastores ficamos alguns anos pregando: você é o templo, você é o templo, você é o templo. Aí o pessoal hoje está em casa dizendo: eu sou o templo. Nesse meu sofá com chaise que eu estendo, fico na horizontal, boto lá no YouTube, escolho o culto que eu quero assistir. Aqui estou eu, o templo do Espírito Santo. Está errado? Teologicamente não. Ele é o templo do Espírito Santo. Mas e aí? Será que as instituições vão sobreviver nessa pós-modernidade? A igreja tem que se reinventar. Os taxistas estão se reinventando, porque o Uber está acabando com eles. Imagina aquele pessoal que tinha máquina de prensar CD e DVD. Uma indústria lá em Manaus que fazia CDs e DVDs. O equipamento que eles tinham para fazer aquilo. Milhares de CDs. Para que está servindo aquilo agora? Absolutamente nada. Agora é serviço de streaming. Alguém vai à locadora para locar algum filme ainda? Isso não existe mais. Uma série de coisas deixou de existir. Lojas de passagens aéreas, daqui a pouco agência bancária. Alguns aqui não põem o pé no banco faz tempo. Eu só vou lá uma vez ou duas no ano para resolver as coisas da igreja. Na minha conta faz muito tempo que eu não converso com o gerente. Porque tudo é online, tudo é no aplicativo, não é? As coisas estão mudando. Você preenche um formulário para entregar no banco do seu imposto de renda, isso não existe mais. Então um monte de coisa já mudou. E a igreja? A igreja achava que isso não nos afetaria. Nós ficamos anos falando de pós-modernidade e agindo como se isso não fosse nos afetar. Mas afeta. Afeta. Porque a mentalidade das pessoas não é formada apenas pelas referências que você recebe nesse espaço, mas em todas as ambiências onde você vive. Nós somos, de certa forma, fruto da nossa época também. E a igreja precisa se repensar. De que forma nós vamos alcançar as pessoas e vamos evangelizar e vamos nos manter juntos se nós pretendemos continuar existindo? Essa é uma igreja histórica. Nós somos a primeira igreja batista de Brasília, a igreja batista mais antiga. Estamos aqui desde 57. Antes de chegar à cidade, nós já estávamos aqui. Mas isso não garante que daqui a 50 anos nós estaremos aqui. Se nós não nos repensarmos, se não nós não nos preocuparmos com aquilo que estamos fazendo.
me lembro, há muitos anos atrás, bota tempo nisso, o coral estava meio capenga, o coral estava com 16 pessoas. E eles vieram falar comigo, pastor, coral. Falaram assim, vocês são a última geração do coral. Como assim? Não sei se a Cruz ou Helena lembram disso. Vocês são a última geração do coral. Por quê? Se vocês não mudarem o repertório, vocês estão cantando os mesmos hinos há 30 anos. Quem é novo não sabe as músicas. Vocês que são velhos não precisam ensaiar, você já sabe de cor. Então, o que vai acontecer com o coral? A hora que vocês morrerem, acabou. E o que a gente tem que fazer? Começa do zero. Esquece o repertório velho, começa tudo novo, com um novo regente. O coral não acabou, não. Tem gente nova aí. Mas se eles não tivessem mudado, teria acabado. E foi uma conversa só. E foi mais ou menos só isso que eu disse. Não foi uma reunião, não. Foi só uma pitadinha de bom senso. Eles pensaram. Mas nós temos que repensar nossas equipes de louvor. Estava falando esses dias com o Jorge, né? Os jovens, eles cantam outras músicas. Porque nós somos da época da razão. Eles são da época do sentimento. As nossas músicas são racionais. Nós ensinamos a doutrina por meio da música. A geração pós-moderna é do sentimento. Os acordes, a música, a letra, tem a ver com uma geração mais sentimental. Nós temos que entender que a linguagem deles. E se nós não permitirmos que o jeito deles nos alcance, nós vamos perdê-los. Nós precisamos rejuvenescer também, como igreja. O jeito de pregar. Eu mudei há muito tempo o jeito de vestir. Há quanto tempo vocês não me veem de paletó e gravata? E nem eu. No casamento do meu filho, minha mulher me convenceu a comprar um terno que nunca mais saiu do armário. Já fazia tempo que eu não usava terno. Usei naquele dia. E desde então, lá está ele, triste, sozinho, abandonado no armário. Mas mudar o exterior de quem sobe aqui no púlpito não é tudo. Tem que mudar a mentalidade. E não é mudar o discurso, é mudar a mentalidade. Nós temos um grande desafio, irmãos. Pregar o Evangelho na nossa geração. Alguns gostam de um texto de Atos capítulo 7, o discurso de Estevão, fala que Davi foi o homem, na sua geração. Então, a minha geração, eu estou na última etapa da minha vida, na penúltima etapa da minha vida. Como eu disse a vocês outro dia, não sei se eu falei aqui, isso foi para alguém, até os 30 e pouco a gente está em formação, depois até os 50 e pouco a gente está em execução, dos 50 e pouco até os 70 a gente está na base da transmissão. Você começa a mentorear os outros. Eu já estou nessa fase. Eu já não estou mais na fase de executar, eu estou na fase de treinar quem faz, ou quem vai fazer. É por aí. E tem que ser assim. A gente tem que passar o bastão para a geração seguinte. E nós não aprendemos a evangelizar essa nova geração. Nos últimos anos, algumas igrejas vêm tentando o modelo de célula, o discipulado 1 a 1, né? O pessoal vai criando sigla para essas coisas. Primeiro veio a célula no modelo dos 5, depois criaram célula no modelo dos 12. Aí veio o MDA, que é discipulado individual, e a cada 5 anos os pastores vão para algum lugar, para alguma igreja que cresceu com um determinado modelo, e vai lá todo mundo aprender para tentar aplicar na sua igreja, e aí você vai vendo um aqui, outro ali, outro acolá, e esse movimento de crente para cá, crente para lá. Mas e aí? Nós temos hoje um grande trânsito religioso, crente mudando de igreja, igreja mudando de crentes, mas a evangelização não está acontecendo. Daqui a pouco, não se iludam, daqui a pouco nós chegaremos no teto
da população evangélica no Brasil. Alguns acreditam que nós vamos passar os católicos. Eu penso como outros, que o catolicismo sempre será majoritário no Brasil. Então, daqui a pouco a igreja evangélica vai chegar num determinado teto de crescimento e a população brasileira também vai parar de crescer. Então, o que nós teremos? Um contingente de evangélicos, igual na Europa, nos Estados Unidos, que vão ficar mudando de uma igreja para outra, mas somos uns aqui e outros ali. O que acontece na Europa, nos Estados Unidos, os grandes templos que viraram outras coisas, não é? Das pequenas igrejas de bairro que estão apenas com alguns idosos, vocês não pensem que essa realidade está longe do Brasil. Nós só estamos 20 ou 30 anos atrás deles. Mas se nós não pensarmos no futuro, nós vamos nos tornar naturalmente uma igreja envelhecida, uma igreja de muita história, de muita memória, mas de pouco presente, de pouco futuro. Por que eu estou falando essas coisas hoje? Porque eu preciso entender, e vocês precisam entender comigo, que está na hora de nós mais velhos começarmos a construir a igreja para os próximos 20 anos. O nosso tempo de igreja foi muito bom. E é uma igreja muito boa e muito saudável. Nós somos uma igreja saudável, somos uma igreja feliz, somos uma igreja bem-sucedida. Mas nós não podemos fazer apenas o que temos feito nos últimos 20 anos. Nós precisamos começar algumas coisas novas, para que a nova geração, naturalmente, ocupe o espaço que já é deles. Eu cheguei aqui com 35 anos. Já estou com 57. Aliás, 56, quase 7. Está na hora da gente pensar estrategicamente em algumas ações. E eu creio que evangelismo relacional é a nossa alternativa. Porque nós somos testemunhas daquilo que Deus fez em nós. Nós somos testemunhas do que o Espírito Santo fez em nós. Mas os nossos filhos não foram batizados no Espírito Santo ainda. Os nossos adolescentes não foram batizados no Espírito Santo. Eles não falam em novas línguas, nem profetizam, nem têm sonhos, nem têm visões. Como aquela canção que eles gostavam de cantar, eles são a geração que dança. Nós não dançávamos, nós orávamos. Eles dançam e oram menos que a gente. Nós temos que ajudá-los, nós temos que fortalecê-los, nós temos que ensiná-los para que eles sejam cheios do Espírito Santo e eles possam continuar, porque nós vamos passar, mas a igreja não vai passar, a igreja vai permanecer, porque a igreja é de Jesus Cristo. Então nós temos que construir essa ambiência para que o Espírito Santo esteja em todos nós. Isso tem a ver com pregarmos arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Isso tem a ver com discipularmos e ensinarmos uns aos outros. É curioso que Lucas termina seu evangelho assim, e João começa o seu evangelho contando de que maneira Jesus reuniu os primeiros discípulos. Eu já mostrei isso para vocês algumas vezes, mas eu quero rapidamente revisitar o evangelho de João, no seu princípio, no capítulo 1, talvez a página seguinte aí da sua Bíblia, ou a mesma página, não é? Diz como é que Jesus reuniu discípulos. No capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 29, diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. É João Batista falando de Jesus. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel.
E João testemunhou dizendo, olha o que João disse: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar, está falando de Deus, me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então João Batista está contando a experiência dele. Quando Deus me enviou para batizar com água, Deus falou para mim: olha, um dia eu vou mostrar para você alguém, e sobre esta pessoa vai descer o Espírito Santo, e você saberá que ele é meu filho, e ele é o que batiza com o Espírito Santo. Então João estava todo dia fazendo o seu trabalho, batizando com água, mas de olho no que estava acontecendo, até o dia que Jesus apareceu. Olha o verso 35. No dia seguinte, João Batista estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram a Jesus. Então, como é que os 2 primeiros discípulos vieram a Jesus? Por João Batista. João Batista disse: olha, aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus havia me dito que de alguma forma eu veria o Espírito Santo descer sobre alguém, e é aquele ali. Eu vi o Espírito Santo descer sobre ele na forma de pomba, e é ele. O que os 2 discípulos de João Batista fizeram? É ele? Valeu, João, Deus te abençoe, agora estou com ele. Perguntaram para Jesus: onde é que o senhor assiste? Onde é que o senhor atende? Já foram chamando Jesus de mestre, de rabi. Ou seja, ofereceram-se para ser discípulos de Jesus. Eles eram discípulos de João Batista, mas chegaram para Jesus: rabi, mestre, onde assistes? Onde ensinas? O que eles pediram? Matrícula. Se matricularam no seminário de Jesus. Nós queremos ser teus alunos. E Jesus falou: venham, vejam. Levou para casa e conversou com eles. Verso 43, aliás, um pouquinho depois, antes ainda do 43, verso 40. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Então João Batista indicou a André quem era Jesus. Ele foi lá, esteve com Jesus, encontrou-se com seu irmão Simão Pedro e falou: Pedro, achamos o Messias, vamos. E João trouxe seu irmão Tiago. É mais ou menos o que aconteceu comigo e com você. A gente foi por adesão familiar. Alguém na família converteu, e esse alguém trouxe mais um. Então os primeiros discípulos de Jesus vieram primeiro por uma manifestação profética. Deus falou a João Batista, que era um enviado de Deus, apontou Jesus para 2 de seus discípulos, que são André, irmão de Simão, e João, o autor do Evangelho. Esses 2 trouxeram seus irmãos. Verso 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Jesus chamou Filipe: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Onde é que Jesus encontrou com Filipe? No caminho. Jesus saiu da beira do Jordão, ali é Judeia, e começou a sua viagem para a Galileia, voltando para a sua região. Filipe era da mesma região. Onde é que eles se encontraram? Provavelmente na estrada, nessa longa estrada da vida. Se encontraram, e Jesus chegou para Filipe e disse: siga-me. É Jesus que tem a iniciativa de chamar Filipe. Mas lá adiante, no verso 45, diz que Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Então Jesus chamou Filipe, mas Filipe chamou Natanael. É a velha estratégia missionária do 1 mais 1.
Já viram aquelas campanhas de início de ano? Meus irmãos, aleluia, glória a Deus, este ano nós estamos aqui, somos 50 crentes, nós vamos começar uma campanha agora em janeiro, a campanha do mais um. Se cada um de nós aqui ganhar mais um, no final do ano nós seremos 100 pessoas, aleluia. Então aí começa aquela campanha do mais um, você já trouxe mais um, você já trouxe mais um, aí o pessoal convida e traz o visitante na igreja, como se esse fosse todo o nosso trabalho, né? Eu trago visitantes na igreja, convencer o visitante é trabalho do pastor. Então, hoje nem visita a gente traz, né? A visita tem que entrar sozinha, né? A porta está aberta, a visita chega. Mas antigamente era assim, lembra? Traga o visitante, domingo, culto de evangelismo. Na verdade, irmãos, o que é evangelismo relacional? É você fazer o que Filipe fez, fazer o que João Batista fez. Você dizer aquilo que você sabe, você dizer aquilo que você crê para alguém a quem você ama. A primeira pessoa que deve discipular seu filho é você. A primeira pessoa que deve influenciar a religião de seus filhos somos nós, os pais. Os nossos filhos, somos nós, os pais. Nós devemos ensinar os nossos filhos. Mas, naturalmente, nós também deveremos influenciar os nossos amigos. De que forma? Hoje nós temos certo embaraço de invadir a privacidade dos outros. Quero caminhar um pouquinho para o fim dessa conversa. Durante muito tempo nós nos pautamos pela necessidade. Nós observamos a oportunidade nas necessidades. Então, quando alguém estava doente, é a oportunidade. Já viram alguém rejeitar a oração quando está doente? A gente vai no hospital, numa enfermaria. Você está orando pelo irmão crente que está ali na enfermaria. Aí você olha para outra cama, tem lá um, às vezes tem mais de um. Aí você pergunta, você quer oração? Alguém já ouviu de alguém internado no hospital? Não, muito obrigado. Quem está no hospital se oferece oração? Meu amigo, eu quero sair daqui. Não sei nem para quem você vai orar, mas por favor. É sério. É a oportunidade. É sério mesmo. Então a gente vai no hospital, em enfermaria, você vai orar por todo mundo que está no quarto. É a regra. É a regra. Porque a pessoa que está lá, ela quer sair de lá. Então, oração mal não faz. Tem gente que fala, oração nunca faz mal, né? Oração só faz bem. Então tá bom. E é assim que funciona. Então a gente sempre viu na necessidade a oportunidade. Só que com o passar dos anos, o que acontece? A gente começa a ficar desatento para as oportunidades. Então você senta lá no metrô ao lado de alguém que parece aflito e você não invade a privacidade da pessoa. Até porque hoje a pessoa senta do seu lado no metrô com um fone de ouvido, ouvindo alguma coisa no celular. Você não tem mais a oportunidade de conversar. Você vai no comércio, você vai, enfim, às vezes na casa de um parente, as pessoas, não, tem religião, tá meio complicado. Então esse negócio da oportunidade não é tão fácil. Eu quero sugerir a vocês uma outra estratégia, a estratégia da intencionalidade. Por que Filipe foi falar com Natanael? Porque ele conhecia Natanael. E ele sabia que Natanael tinha uma expectativa. Ele falava, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu e a quem também se referiram os profetas. Natanael era alguém que conhecia a lei, conhecia os profetas, e ele estava esperando pelo Messias. Quando André foi falar com Pedro, o que ele disse? Encontramos o Messias. Às vezes a gente se frustra porque a gente tenta jogar a semente num lugar onde a pessoa não está querendo ouvir. E isso nos fecha. Quando você vai tentar uma segunda vez, você já vai com o mecanismo de defesa acionado. Na terceira você já nem fala. Observe quem está procurando Jesus. Observe quem está procurando Deus. Eu não discuto muito com ateus.
Quando a pessoa diz para mim que ela não crê em Deus, eu falo, tudo bem, eu sou pastor. Eu tenho as minhas convicções, respeito as tuas. Não, mas ele não quer discutir, isso não é ateu. Beleza, fica na sua, eu fico na minha. Você não vai me convencer do seu ateísmo, nem eu estou aqui para te convencer a se tornar um cristão. Ou então, quando eu estou num evento aí com alguém que é do candomblé. Não, porque não, cara, eu respeito sua religião, você respeita a minha. Tranquilo? Tranquilo. Já contei para vocês alguns episódios que eu tive assim. Meus amigos padres, né? Eu não tento fazê-los virar pastor, casar e virar pastor. Ele é padre, ele é padre. Eu deixo o cara na dele, tá certo? Ele é meu amigo, ele é padre, tem a convicção dele, serve a Deus da forma que ele entende. Há uns anos atrás eu me encontrei com um amigo pastor aqui em Brasília, ele veio e eu comentei com ele esse negócio. Eu estou com amizade do novo padre aqui da cidade. Eu falei, o padre lá não gosta de mim não, porque eu estou tirando um monte de gente da igreja dele. E ele se alegrava, né, de semear na seara do padre. Eu me alegrava de ser amigo do padre. Então cada um tem as suas alegrias. Eu tenho talvez essa preocupação do politicamente correto de vez em quando, coisa que meu amigo não tem. Ele naquela época estava com foco da igreja crescer, da igreja multiplicar. Então, cada um no seu momento, né? Mas, se você tem a intencionalidade de você perceber quem está procurando Jesus, é com esses que eu gasto o tempo. Quando alguém vem falar comigo porque ele quer aprender, quando alguém me pergunta porque ele quer saber, ou quando ele apresenta as suas ideias porque ele quer de fato ouvir as minhas ideias. Você já tentou evangelizar um testemunho de Jeová? É muito difícil, porque ele não vem para te ouvir, ele é treinado para falar. Você já tentou discutir a Bíblia com um adventista? Ele vem treinado para te convencer, mas nunca para ser convencido. Então eu não gasto tempo para dialogar com quem só faz um monólogo. Eu só dialogo com quem dialoga. O diálogo é mão dupla. Procure pessoas assim. Procure pessoas que estão de fato querendo achar o Messias. Pessoas que estão interessadas em conhecer a Deus. Pessoas que estão com fome e com sede de Deus. Pessoas que queiram deixar seus pecados. Às vezes nós queremos pregar arrependimento de pecado para quem acha que não é pecador. E aquela pessoa que está ao nosso lado chorando porque se sente pecadora, nós não oferecemos o Evangelho da Graça. Às vezes nós queremos pregar o Evangelho para pessoas muito boas, que só falta aceitar Jesus. Mas elas já se acham tão boas que elas acham que não precisam aceitar Jesus. Com essas aí a gente tem que ter um tato e um feeling bem apurado, esperar a hora certa. Mas tem muita gente que está precisando falar com Jesus, está precisando de uma oração, está precisando de paz, está precisando de saúde. Tem essa questão da oportunidade, mas tem essa questão também da procura, da busca. Evangelizar, meu irmão, não é uma opção, é um mandamento. Se nós não existirmos para evangelizar, Jesus pode nos levar todos para o céu. A nossa existência na terra é para pregar o Evangelho para a nossa geração e preparar o caminho para a próxima geração. Nós não somos a última geração da igreja, mas temos o dever de preparar o caminho para a próxima. Até que Jesus venha, nosso dever é evangelizar. E eu quero convidar a você para que, como igreja, nós nos repensemos. Nós estamos acomodados. Não é para encher o culto de domingo de visitantes, mas é para que você mesmo, deliberadamente, decididamente, por escolha, veja alguém a quem você ama, com quem você se importa, e você quer que ela conheça Jesus, e gaste tempo com essa pessoa. Fale de Jesus para ela. Fale da sua vida, da sua experiência. E por meio do seu testemunho, demonstre para ela que Jesus é uma bênção
que Jesus faz diferença. Por meio das suas atitudes, mostre amor, mas por meio da sua vida, mostre que você é de fato um cristão. Se o seu testemunho e as suas palavras forem sinceras e verdadeiras, você estará naturalmente fazendo um novo discípulo de Jesus. Não é apenas para que a nossa igreja cresça, porque talvez o seu discípulo nem vai ser membro da sua igreja, mas ele vai ser um discípulo de Cristo, e é isso que importa. Nós não devemos estar preocupados prioritariamente, ou talvez nem mesmo secundariamente, com a nossa instituição. Nós temos que estar preocupados com o reino de Deus. E se nós cuidarmos dos interesses do reino de Deus, Deus cuidará dos nossos interesses. Se nós evangelizarmos pelo reino, pelo amor que temos a Deus e pelo amor que temos às pessoas, naturalmente Deus cuidará da sobrevivência da nossa instituição. Nós somos apenas um meio e não um fim. Nós somos o meio que Deus usa para cumprir a sua finalidade, que é glorificar Jesus Cristo, que é fazer seu nome conhecido na terra. Então nós temos que nos encaixar nesse propósito de Deus e cumprirmos o nosso papel. Há quantos anos você não fala de Jesus para alguém? Há quantos anos você não ora especificamente pela conversão de alguém? Você está preocupado mesmo com seus parentes e amigos? Pense nisso. A melhor forma de alcançá-los não é pagar o ingresso no Descende. A melhor forma de alcançá-los é ser um cristão ao lado dele. Um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, um cristão comprometido. Amém? Vamos orar. Talvez a minha mente ainda ferva de ideias, e estas ideias nem sempre são traduzidas tão facilmente. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo é quem melhor nos conhece como igreja e nos conhece também individualmente. O Senhor conhece a história de cada um de nós. Alguns de nós já têm tantos anos de caminhada, tantos anos de bom testemunho e de oração intercessória comprometida. Alguns de nós já vimos tantas coisas boas acontecerem, Senhor, e já nos sentimos tão realizados com aquilo que alcançamos. Mas nossa missão não terminou, Deus. E embora tenhamos visto coisas gloriosas e vivido experiências que realmente marcaram a nossa história, elas não são as últimas, e nós podemos hoje ainda viver coisas extraordinárias. Dá-nos, ó Deus, a nós que somos mais velhos, um pouco mais de fome, um pouco mais de desejo de fazer a Tua vontade, uma percepção de utilidade e de necessidade, que nós nos vejamos como os mais maduros que devem continuar sendo a referência dos mais jovens. Nós, Senhor, que já temos tantos anos de estrada, não podemos simplesmente dizer, já fiz minha parte. Cristo é nossa vida, o Evangelho deve ser proclamado, essa é a nossa missão, até o nosso último momento. Que nós mais velhos acordemos, Senhor, dessa nossa letargia e acomodação. Mas eu oro também pelos mais novos na fé, Senhor, que já nasceram nessa outra ambiência, que não viveram os anos do avivamento, que não viveram, Senhor, os anos em que fomos tão fartamente enriquecidos com Tua presença. E eles têm fome e sede de conhecer algo extraordinário. Muitos deles nunca viram um milagre, Senhor. Muitos deles ouvem falar de profecias, mas nunca profetizaram. Ouvem falar de visões, mas eles mesmos nunca tiveram uma. Senhor, nós temos uma geração de crentes que ainda precisa aprender a riqueza
riqueza da graça e a profundidade do poder do Espírito Santo, que opera no corpo de Cristo, distribuindo dons, capacidades e ministérios a todos. Senhor, nós precisamos de uma igreja que volte a servir, e volte a servir com alegria. Nós vivemos dias de terceirização, de profissionalismo, de gente paga para fazer coisas que antes era serviço voluntário. Nós precisamos rever os nossos conceitos e novamente ver arder no nosso coração o desejo de servir, o desejo de proclamar, o desejo de cuidar, o compromisso de ensinar, o compromisso de discipular. Senhor, Tu és o dono da igreja, Tu és o cabeça do corpo. Nós, pastores e líderes, podemos perceber estas coisas, mas só o Senhor pode convencer, só o Senhor pode transformar a vida da igreja. Começa em nós, Senhor, começa em nós, pastores, começa em nós, líderes, começa em nós, os mais velhos, e alcança toda a Tua igreja, Senhor. Que nós possamos ser despertados e compromissados com a proclamação do Evangelho e a transformação deste mundo pelo conhecimento de Deus. Que nos sintamos, como Paulo, devedores a todos os homens de anunciar-lhes as boas novas. Oramos em Cristo, Senhor, por Cristo. Tenha misericórdia de nós. Amém e amém. Deus te abençoe, uma boa semana. Vamos na graça e na paz de Jesus.